Demônios, Aloísio Azevedo. O meu quarto de rapaz solteiro era bem no alto, um mirante isolado por cima do terceiro andar de uma grande e sombria casa de pensão da rua do Riachuelo, com uma larga varanda de 2 portas, aberta contra o nascente, e meia dúzia de janelas desafrontadas que davam para os outros pontos, dominando os telhados da vizinhança. Um pobre quarto, mas uma vista esplêndida. Da varanda, em que eu tinha as minhas queridas violetas, as minhas begônias e os meus tinhorões, únicos companheiros animados daquele meu isolamento e daquela minha triste vida de escritor, descortinava-se amplamente, nas encantadoras nuances da perspectiva, uma grande parte da cidade, que se estendia por ali afora, com a sua pitoresca acumulação de árvores e telhados, palmeiras e chaminés, torres de igreja e perfis de montanhas tortuosas, donde o sol, através da atmosfera, tirava nos seus sonhos dourados os mais belos efeitos de luz. Os morros, mais perto, mais longe, erguiam-se alegres e verdejantes, penteados de casinhas brancas, e lá se iam desdobrando, a fazer cada vez mais azuis e vaporosos, até que se perdiam de todo, muito além, nos segredos do horizonte, confundidos com as nuvens, numa só coloração de tintas ideais e castas. Meu prazer era trabalhar aí, de manhã bem cedo, depois do café, olhando tudo aquilo através das janelas abertas defronte da minha velha e singela mesa de carvalho, bebendo pelos olhos a alma dessa natureza inocente e namoradora que me sorria, sem fatigar-me jamais o espírito com a sua graça ingênua e com a sua virgindade sensual. E ninguém me viesse falar em quadros e estatuetas, não. Queria as paredes nuas, totalmente nuas, e os móveis sem adornos, porque a arte me parecia mesquinha e banal em confronto com aquela fascinadora realidade, tão simples, tão despretensiosa, mas tão rica e tão completa. O único desenho que eu conservava à vista, pendurado à cabeceira da cama, era um retrato de Laura, minha noiva prometida, e esse feito por mim mesmo, a pastel, representando-a com a roupa de andar em casa, o pescoço nu e o cabelo preso ao alto da cabeça por um laço de fita cor-de-rosa. Quase nunca trabalhava à noite. Às vezes, porém, quando me sucedia acordar fora de horas, sem vontade de continuar a dormir, ia para a mesa e esperava, lendo ou escrevendo, que amanhecesse. Uma ocasião acordei assim, mas sem consciência de nada, como se viesse de um desses longos sonos de doente a decidir, desses profundos e silenciosos em que não há sonhos, e dos quais ou se desperta vitorioso para entrar em ampla convalescência, ou se sai apenas um instante para mergulhar logo nesse outro sono, ainda mais profundo, donde nunca mais se volta. Olhei em torno de mim, admirado do longo dia através das cortinas do quarto, se não ouvir, como de costume, pipilarem as cambachichas defronte das janelas por cima dos telhados. É que, naturalmente, ainda não amanheceu. Também não deve tardar muito. Calculei, saltando da cama e enfiando o roupão de banho, disposto a esperar a Sua Alteza o sol, eu assentado à varanda a fumar um cigarro. Entretanto, coisa singular, parecia-me ter dormido em demasia, ter dormido muito mais da minha conta habitual. Sentia-me estranhamente farto de sono.
Tinha a impressão laça de quem passou de sua hora de acordar e foi entrando a dormir pelo dia e pela noite, como só nos acontece depois de uma grande extenuação nervosa ou tendo anteriormente perdido muitas noites seguidas. Ora, comigo não havia razão para semelhante coisa, porque justamente naqueles últimos tempos, desde que estava noivo, recolhia-me sempre cedo e cedo me deitava. Ainda na véspera, lembro-me bem, depois do jantar saíra apenas a dar um pequeno passeio. Fizera à família de Laura minha visita de todos os dias, e às 10 horas já estava de volta, estendido na cama, com um livro aberto sobre o peito a bocejar. Não passariam de 11h30 quando peguei no sono. Sim, não havia dúvida que era bem singular não ter amanhecido. Pensei, indo abrir uma das janelas da varanda. Qual não foi, porém, a minha decepção quando, interrogando o nascente, dei com ele ainda completamente fechado e negro e, abaixando o olhar, vi a cidade afogada em trevas e sucumbida no mais profundo silêncio. No céu, as estrelas pareciam amortecidas de um bruxulear difuso e pálido. Nas ruas, os lampiões mal se acusavam por longas reticências de uma luz deslavada e triste. Nenhum operário passava para o trabalho, não se ouvia o cantarolar de um ébrio, o rodar de um carro, nem o ladrar de um cão. Singular, muito singular. Acendi a vela e corri ao meu relógio de algibeira. Marcava 00:30. Já não pulsava. Tinha esgotado toda a corda. Filo começara a trabalhar de novo, mas as suas pulsações eram tão fracas que só com extrema dificuldade conseguia eu distingui-las. É singular, muito singular, repetia, calculando que, se o relógio esgotara toda a corda, era porque eu então havia dormido muito mais do que supunha. Eu então atravessara um dia inteiro sem acordar e entrara do mesmo modo pela noite seguinte. Mas afinal, que horas seriam? Tornei à varanda para consultar de novo aquela estranha noite em que as estrelas desmaiavam antes de chegar a aurora. E a noite nada me respondeu, fechada no seu egoísmo surdo e tenebroso. Que horas seriam? Se eu ouvisse algum relógio da vizinhança, ouvir? Mas se em torno de mim tudo parecia entorpecido e morto. E veio-me a dúvida de que eu tivesse perdido a faculdade de ouvir durante aquele maldito sono de tantas horas. Fulminado por esta dúvida, precipitei-me sobre o tímpano de uma mesa e vibrei-o com toda a força. O som fez-se, porém, abafado e lento, como se lutasse com grande resistência para vencer o peso do ar. E só então notei que a luz da vela, à semelhança do som do tímpano, também não era intensa e clara como de ordinário e parecia oprimida por uma atmosfera de catacumba. Que significaria isto? Que estranho cataclismo abalaria o mundo? Que teria acontecido de tão transcendente durante aquela minha ausência da vida para que eu, à volta, viesse encontrar o som e a luz, as duas expressões mais impressionadoras do mundo físico, assim tão trópegas e assim vacilantes, nem que toda a natureza envelhecesse maravilhosamente enquanto eu tinha os olhos fechados e o cérebro em repouso? Ilusão minha, com certeza. Que loucas é tu, minha pobre fantasia! Daqui a nada estará amanhecendo, e todos estes teus caprichos, teus ou da noite, essa outra doida, desaparecerão aos primeiros raios de sol. O melhor é trabalharmos. Sinto-me até bem disposto para escrever. Trabalhemos, que daqui a pouco tudo reviverá como nos outros dias.
De novo os vales e as montanhas se farão esmeraldinos e alegres, e o céu transbordará de sua refulgente concha de turquesa e opulência das cores e das luzes. Trabalhemos, trabalhemos. Acendi mais 2 velas, porque só com a primeira quase que me era impossível enxergar. Arranjei-me ao lavatório, fiz uma xícara de café bem forte, tomei-a e fui para a mesa de carvalho trabalhar.